bom que você está aí na frente. Legal essa gente.
texto está em Isaías 54, de 2 a 3. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das suas habitações. Se estendam, não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Esse é o texto que Deus falou para os judeus quando eles estavam voltando do exílio da Babilônia. Ele deu um consolo, mas ele deu uma mensagem: expandam, cresçam, para que eu possa transbordar. Então, antes de Deus começar a transbordar a nossa vida, a gente precisa ter um ato de fé, de alargar, de estender as nossas tendas. E Deus, ele ordena isso para ampliar a nossa visão, porque muitas vezes a gente fica preso na nossa zona de conforto, a gente fica com medo, fica com receio de dar um passo maior. Meu irmão, minha irmã, vamos mudar esse pensamento, porque nós servimos a um Deus que é grandioso, poderoso, amém? E Ele está chamando a gente para esse ato de fé. Vocês estão com uma gratidão de velocidade? Aumenta um pouco mais. Vamos pensar que a gente está orando para ter o nosso espaço, o nosso lugar? E Deus está falando: expandam, alarguem as suas tendas, estiquem as suas cortinas, as suas cordas. O tamanho que define é Deus, não é a nossa pequenez, não é a nossa falta de fé. Não creio em vocês, creio em Deus. Alarguem, amém? Todo mundo aqui está nesse propósito? Amém? Nós temos um Deus que é doador. Deus, ele tem prazer em doar, ele quer doar para a gente. Só que a gente precisa ter um ato de fé, precisa ter um momento de refletir: por que eu não estou acreditando nisso? O que está acontecendo dentro de mim? Qual que é o medo? O que aconteceu no meu passado para hoje ficar preso e não conseguir dar generosidade? É isso, é dar, é doar, é entrega. E o Senhor vai transbordar a nossa vida. Aleluia! Todo mundo aqui orando para ter um novo espaço. O Senhor transbordar, a gente expande com a nossa fé, a gente tira aqui do bolso, mas é o Senhor quem faz, amém? Vamos ficar de pé e orar para o nosso Deus glorioso. Meu Senhor e meu Pai, em nome do Seu Filho Jesus, nos ajude a mudar a nossa mentalidade, Pai, que muitas vezes fica preso ao que nós estamos vendo e nós não olhamos para o Teu poder, Deus. Nos ensina a olhar para o Seu poder, a ser generosos como o Senhor é. O Senhor nos ensina o poder da doação, do amor, da entrega. E na hora que nós formos ofertar, que formos doar, que formos dar os dízimos, Senhor, que nós possamos lembrar que nós estamos dando a um Deus que transborda, Senhor, que é o Senhor que vai fazer a obra através de nós. Nós já agradecemos, Pai, consagramos o nosso novo lugar, porque nós cremos que o Senhor já está abrindo esse novo lugar, Senhor. Amém. Nós queremos ver transbordar o Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, fazer prova do Senhor, né? Que, como a Lina falou, vamos entregar o que nós temos e fazer prova do Senhor, porque Ele vai entregar o melhor lugar, Ele vai fazer o que precisa ser feito, do tamanho que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, aleluia. Senhor, diante do Senhor.
Bom dia, igreja linda. Tudo bem? Cadê os visitantes? Foi embora? Foram? Então vou aproveitar. Não vi eles ainda. Gente, que domingo abençoado, né? O Senhor preparou para nós. Ele acordou a gente com saúde. Estamos aqui para louvar e adorar nosso Deus e servindo. Hoje estamos aqui para servir ao Senhor. Glória a Deus. E o Senhor estava cantando e o Senhor falando comigo. O que você vai falar lá na frente hoje? E aí o Senhor falou assim: se vai orar para o pai do Rony, você vai orar por ele. E eu falava: Deus, eu questiono Deus. Por que eu falo orar pelo pai do Rony? Se não tem falado isso antes, Deus, me dá um timer para me falar. Olha isso. Então, vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui, Pai, pedindo para o Senhor restaurar a saúde do Pai do Rony. Senhor, eu sei que hoje, quando o Rony for ver ele, quando o Rony souber qualquer notícia dele, ele vai falar: fica bem, pai. Eu estou aqui, eu estou cuidando dele, meu filho, eu estou cuidando dele para você. Então, tranquiliza o seu coração. Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor restaure a saúde dele, toda a comodidade, Pai, que o Senhor esteja ali presente naquela casa que é tua, Senhor. Falamos, cura, Pai, cura sobre ele, Pai. O Senhor esteja presente naquele lar abençoado, Senhor. Agradecemos pela vida dele, da sua esposa, que o Senhor dê forças aos filhos, porque nessa fase que se sente tão pequenininho. Mas o Senhor falou para mim, Pai, o Senhor falou várias vezes essa semana que quando a gente está fraco, é forte que o Senhor quer. Porque estamos sobre o teu colo, Pai, estamos sobre o teu colo. Então, Pai, eu peço, em nome do teu filho Jesus, restaura, Pai. Restaura toda e qualquer casa que esteja com algum problema de saúde, que o Senhor cure agora, que o Senhor melhore agora, meu Pai, porque o Senhor pode tudo, Pai, o Senhor pode tudo. Então pegue no colo, Pai, sustente a perninha que está um pouquinho fraca, mas o Senhor mantém ele em pé e firme, Pai, e forte, porque ele é teu, Senhor. Em nome do teu filho Jesus eu lhe peço. Amém. Glória a Deus. Amém. Nosso Deus é o Deus de milagres. Amém. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre a vida. Amém. Nosso querido irmão, em nome de Jesus. Em breve eu vou estar aqui, contando a vitória. A bênção por completo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? É o corpo de Cristo se movimentando. Amém? Ajudando, fortalecendo uns aos outros. Glória a Deus pela igreja. Amém, irmãos? Vamos lá para os avisos? Vamos lá. Então, nossa sala de reunião de segunda a sextas-feiras, às 6h30 da manhã. Convite aqui para toda a igreja, estarmos juntos às 6h30, um desafio. Mas o pastor está lá, firme e forte, às 6h30 da manhã. Vamos seguir o nosso propósito, amém, igreja? Sala de oração e intercessão todo domingo, das 9 às 9h30 da manhã. Então, venha um pouquinho mais cedo. Venha nos ajudar em oração, a interceder pelo culto, pelas pessoas, pelos visitantes, pelos que estão chegando. Então, 9 da manhã aqui na igreja, irmãos. Grupo de crescimento. Essa data aqui não está certinha, mas sexta-feira que vem nós vamos ter o nosso encontro na casa da Sandra e do Aurélio, da Nara e do Felipe, lá do Roger, da Solange e do Nilson. E são esses
todos os grupos. Então, vejam aí, se preparem para sexta-feira, que temos o nosso encontro. A Assembleia, eu vou chamar aqui o vice-presidente para dar recado, que aí ele vai passar todas as informações, mas é bem rapidinho, tá? Bom, irmãos, é assim, nós vamos ter a eleição, né? Os irmãos saberem, por exemplo, na nossa igreja nós temos o presidente, que é o pastor, vice-presidente, que sou eu, o segundo vice-presidente, que é o Mônio, tesoureiro, que é o Paulo, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro é a Tereza, primeira secretária é a Tatiana e segunda secretária é a Lina. Então, esse aí é a diretoria estatutária da igreja. A igreja ela é uma organização, então ela precisa ter um CNPJ, ela precisa ter um estatuto que rege a igreja, ela precisa ser responsável diante do governo, diante da sociedade. Então, para isso, ela necessita ter uma diretoria. Então, é importante que nós vamos ter uma eleição no dia 8, né? 8 de março? É isso? No dia 8 de março. Essa eleição ela é para eleger, provavelmente continua presidente o pastor, mas vai eleger todas as outras funções da igreja. Então, assim, vice-presidente, se você se considera, acha que você tem condições de ser vice-presidente da igreja, você pode se candidatar, querido. Se você quer ser primeiro tesoureiro da igreja, você pode se candidatar. Se você quiser ser tesoureiro, você pode se candidatar. Se você quiser ser secretário, você pode se candidatar. O que a gente pede aos irmãos é o seguinte, é que para essa nova diretoria que nós vamos eleger, nós gostaríamos que essa diretoria fosse de pessoas, assim como nós vemos nessa, que a gente veja mais ainda pessoas comprometidas com a igreja, comprometidas com os eventos da igreja, comprometidas com os irmãos da igreja, comprometidas com o resultado da igreja. Precisam ser pessoas que estão envolvidas com a igreja. Não vou entrar nem no mérito lá do Salmo, marido de uma só mulher, sabe? Essas coisas assim. É isso, entendeu? É isso. Mas assim, nós precisamos ter pessoas na direção da igreja que sejam pessoas idôneas, comprometidas com o Senhor, com o reino de Deus. Mas não é só isso. Não é a pessoa que está na diretoria, mas nunca está aqui. Está na diretoria, mas nunca está presente em nada que a igreja faz. Não é isso que a gente quer. E eu tenho certeza que não é o que Deus quer. Deus quer pessoas comprometidas, porque eu creio que Ele vai abençoar a nossa igreja para o crescimento. E vai começar a partir disso. As pessoas que nós colocarmos serão instrumentos de Deus para ajudar, para serem instrumentos para o crescimento da igreja, para encontrar um novo lugar, para encontrar um novo local. Então ore por isso, ore por isso, porque isso é extremamente importante. Nós não queremos pessoas que simplesmente batam no cartão. Nós queremos pessoas comprometidas. Amém? Então, por favor, ore por isso. É muito importante que você se comprometa também. Se você está orando, o Senhor está falando com você a respeito de um desses cargos, chame o pastor, converse com ele, fale: pastor, Deus está falando comigo que eu tenho que ser isso, aquilo, beleza? Então, dia 8 de março faremos a nossa eleição pela regra que é da assembleia que nós temos que fazer. Então, precisam estar os membros da igreja para que a gente vote nas pessoas que serão eleitas. Parece uma coisa chata, mas não é. É uma coisa extremamente necessária para dar seguimento. Por exemplo, para que a igreja tenha uma conta num banco, é necessário que tenha uma diretoria estatutária, porque precisa de um tesoureiro, precisa de pessoas para assinar. Olha como isso é importante. Você está dando o seu dízimo e olha a responsabilidade que essas pessoas têm. Então, por favor, olhe por isso, porque isso é extremamente importante para todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Posso só passar para as meninas? Você fecha? Pode ser? Você quer falar? É sobre o retiro. Sobre o retiro? Então, cadê as meninas que querem falar?
Senhor, ó, 1 minuto. Paz, igreja. Então, no último domingo, a gente falou sobre a ação que nós e a Thaís organizamos para o Evangelho. Só que como faltou muitas pessoas na igreja, a gente vai estar reforçando hoje, porque a igreja também tinha precisa. E em 1 Pedro 2,12 diz: mantendo entre os gentios uma boa conduta, para que naquilo em que falam contra vocês como malfeitores, observando suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aqui fala que a gente tem que ser exemplo no nosso meio social, para que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, e é uma maneira da gente conseguir espalhar o Evangelho, sendo nós o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Como ela disse, é uma ação para espalhar o Evangelho, que a gente, a Thaís que disse para a gente pensar em alguma coisa para fazer, e a gente pensou nisso. Aí vai ser no dia 21 de março, que é um sábado, porque tem mais movimento na rua, porque vai ficar um pouco da igreja aqui na frente da igreja, e outras pessoas vão para o farol, os carros vão parar e vai entregar os cartõezinhos que a gente está fazendo ali, que tem versículos. Aí a gente quer trazer mais pessoas para a igreja. Então tem um convite no cartãozinho para as pessoas, para a igreja ficar maior do que ela já é. Muito mais pessoas, mais irmãos, para que não sobe nenhum lugar para sentar, igual hoje. Não tenha nenhum lugar para ninguém sentar, porque é isso que a gente quer, que é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Guardem aí na sua agenda. Vamos apoiar esse projeto muito importante. Vem, Rony, falar rapidamente. Graças a Deus, igreja. Hoje começamos o louvor lá na aula das crianças, falando com a pai, todo mundo, os jovens estavam lá. E é muito fácil a gente adorar a Deus quando Deus nos dá a muito fácil, muito fácil. Mas no momento da tribulação, no momento da angústia, é mais difícil, né? Mas é o que a gente falou hoje lá. É nesses momentos que realmente a gente ouve a Deus. É no momento da dificuldade que a gente ouve agora, e muitas vezes a gente fala que quer ouvir a voz de Deus quando acontece algo. Obrigado, Raíssa, que o Espírito te usou, porque Ele falou através de você. Às vezes a gente pensa que vai ouvir a voz de Deus, Ele falando conosco, e a gente ouve Ele falando conosco através dos nossos próprios irmãos. Honra e glória a Deus por isso. Irmãos, falando do retiro, a gente já havia informado, vai ser no mesmo local. A gente já fechou realmente o local, fechou o dia, a data, dia 18 de setembro. E aí, quanto aos valores, eu vou colocar no grupo da igreja, para não desalocar muito aqui, mas o valor vai começar a partir de março, 1º de março, até o dia 5 de março, ali, que eu sei que alguns irmãos recebem no 5º dia útil. E desta vez o valor já vai estar com alimentação. Então vamos ter aí 7 meses para quitar, para pagar, e provavelmente vai ficar o mesmo valor do que da outra vez. Então glória a Deus por isso. E vai ser mais um retiro fenomenal como foi esse, cheio do Espírito. Nós estamos planejando, como sempre, nós sempre fazemos planos, mas os planos do Senhor é muito maior, é muito melhores do que aquilo que a gente havia preparado. Então glória a Deus sempre. Mais um motivo aí para a gente colocar na nossa caderneta de oração, nosso retiro. Vamos orar. Amém? Vai ser muito especial. Venham, crianças, rapidamente.
Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Que bom, irmãos. Que alegria estarmos juntos nessa manhã. E nós estamos retomando, então, estamos voltando à nossa campanha de 40 dias de propósitos. A gente vai entrar hoje no quarto propósito eterno de Deus para nós, o propósito para a igreja. E a gente já falou sobre adoração, não é mesmo? A gente foi criado para agradar a Deus, fazer Deus sorrir todo dia, né? Que bênção. Em segundo lugar, segundo propósito eterno da igreja, tem a ver com fazermos parte da família de Deus. Que bom, mas você foi criado para se tornar membro da família. Em terceiro lugar, nós conversamos sobre como nós somos escolhidos para ser iguais a Jesus, discipulado, terceiro propósito. E hoje, convidar o Pablo hoje vai compartilhar conosco. Ele vai falar sobre você foi moldado para servir a Deus. É para isso que Deus está transformando você. É isso que Deus está fazendo com você. Tem a ver com serviço. Você é uma ferramenta poderosa na mão do Criador. Vamos orar então? Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Nós te agradecemos, ó Deus, pela igreja reunida. São os teus filhos, membros dessa família, essa igreja que vive comunhão e que almeja, que deseja mais comunhão, Senhor. Nós pedimos, ajuda-nos, uma igreja que deseja te agradar em tudo, não somente aqui, principalmente aqui juntos, adorando o teu nome, mas em casa, no trabalho, onde estivermos. Uma igreja que deseja se tornar como o Senhor e uma igreja que deseja servir a Deus. Que o Senhor esteja comandando hoje. Abençoa o Pablo, abençoa cada um dos nossos corações, que sejam terra fértil, no nome de Jesus, ó Deus. Usa esse tempo, usa o teu filho, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Sempre uma honra estar falando da palavra de Deus e que a gente mantenha as nossas lágrimas nos olhos, amém? Estava cantando aqui, né? Os Malos escolheu a canção, estou com ela na cabeça aqui, né? Ah, como espero o dia em que verei a face do meu... Você está esperando esse dia? Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. A alegria completa só vamos ter nele, irmãos, no reino dos céus, quando a gente tiver um encontro com Cristo, o nosso Senhor sentado no alto e sublime trono, e a sua glória enchendo toda a terra, amém? Vamos olhar e veremos o seu rosto brilhando como o sol, amém? Ele vestido com o seu manto de glória, seus olhos como chama de fogo. Só nesse dia que nós seremos completos, amém? A alegria a gente pode até ter aqui, mas lá naquele dia a alegria será completa, amém? Queria que eu colocasse, eu separei uma foto aqui, só para compartilhar com os irmãos algo que Deus tem me abençoado na minha família, que é essa foto aqui. Não sei se vocês reconhecem o que é isso aqui. Alguém reconhece? É o plano de leitura anual, né? Obrigado, Kelly reconheceu. E vocês estão vendo, está bem bagunçada, que a Pérola está fazendo a gestão do que a gente está lendo. E Deus tem feito algo na minha casa que Ele nunca tinha feito. A gente está sentando todo dia à noite e lendo
a Bíblia, irmão. Esses dias eu fui ler alguma coisa que inclusive eu vou compartilhar com vocês. Eu comecei a chorar, porque eu lia e o Espírito me movia, e ler aquilo era muito forte. E ela, pai, está tudo bem? Eu falei, tá, filha, porque a palavra do Senhor, ela é algo poderoso. Eu não sei, eu estou sem o Instagram faz um tempo, sem investir em rede social, e eu estou andando bastante de trem agora, mais ou menos 1 hora de trem todo dia, e eu vejo que as pessoas estão anestesiadas pela internet. É como se ela estivesse drogada e tivesse a sensação de estar alta vivendo a internet. Ela está ali clicando. E eu queria que isso não tivesse chegado na igreja, mas chegou também, né? A gente é discipulado pelo algoritmo, não é isso? A gente é discipulado por alguém que a gente ouve falar, né? Mas enquanto a palavra do Senhor está sedenta pela nossa leitura, eu tenho certeza que Deus está mudando a vida da Pérola, da minha vida, da Thalita, da Tayla, quando a gente senta, de vez em quando o Renato está lá em casa, e a gente está lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, é simples. E eu vi algo aqui que o Nenê me contou sobre o pai dele, que é, quando você lê a palavra, teu pai falou para mim o que seu pai lia a Bíblia em voz alta, não é isso? Eu falei assim, cara, que loucura, eu nunca tinha percebido isso. Ele falou assim, não, meu pai lia a Bíblia em voz alta porque existia um princípio bíblico que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, isso é muito pesado. E a gente está lendo em casa, eu sinto que quando eu ouço a Thalita lendo é algo diferente para mim. Quando eu ouço a Pérola lendo, ela lê, é complicado ler a palavra para ela, então é mais difícil ainda. Ela fica lendo assim, e tem hora que ela se perde. A gente pergunta, o que você entendeu? E ontem nós lemos Romanos 5, falando sobre a graça de Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas por um só, já que por um só homem o pecado abundou, por um único só homem a graça gratuita nos salvou, amém? E eu ver a Pérola lendo isso, para mim é algo maravilhoso. Então experimente isso. Estou falando porque eu faço, que eu sou melhor que longe disso. Experimente ler a Bíblia, experimente sentar em casa com a sua família, porque eu sei que você tem tempo. Eu também estou numa correria louca, saio de casa às 6h30 da manhã, chegando 8 horas da noite, com o pé doendo, mas eu estou deixando de ir na academia para estar lendo com a minha família. Eu estou deixando de mexer no telefone para estar lendo com a minha família. E a Bela já sabe que tem que subir mais cedo porque tem a leitura. Então, a Thay infelizmente voltou a estudar de noite, não está conseguindo ler com a gente às vezes, mas quando ela está com a gente, ela está lendo. Experimente isso, Deus vai fazer um milagre na sua vida, eu tenho certeza disso, amém? E agora eu vou falar a palavra, né? O livro fala sobre ser moldado para servir a Deus, amém? Você foi moldado para servir a Deus, mas hoje eu queria que a gente passasse só no molde, amém? Porque para você ser moldado, você precisa ter um molde, amém? E hoje a gente vai focar no molde, amém? E aí o tema da mensagem, você deve estar vendo aí, né? Para servir é preciso encontrar, e nós vamos ler em Mateus capítulo 13, versículo 44. Um versículo pequeno. Eu acho que só está em Mateus dos Evangelhos. Eu acho que só Mateus se atentou para essa pérola que Jesus falou. Leia comigo, isso está escrito. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, pelo prazer dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos. Faça uma oração. Peça que o Senhor abra o seu entendimento agora. Que o Senhor prepare o seu coração para ouvir a voz de Deus, não a voz do Pablo. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então peço, Senhor, penetra no meu coração com a sua palavra, Senhor. Me fere com a sua palavra de forma que ela chegue até a minha alma, Senhor. E se tem alguma coisa em mim ainda que não te pertença, Senhor, que o Senhor me exponha agora isso, para que eu confronte com a tua palavra, com a tua voz, o que o Senhor quer mudar no meu coração. Ó Senhor, não nos permite sair daqui sem ouvir a tua voz, não, Senhor. Ó Deus, não queremos ser aquela geração que tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem, ouve, mas não consegue entender, para aquelas
não sejam curadas. Pelo contrário, só queremos uma geração que tem ouvidos para ouvir. E como está lá escrito em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós queremos ter esse ouvido hoje, Senhor. Cura o nosso coração, para que a gente entenda a tua voz hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é de um... Eu queria só trazer talvez para os dias atuais hoje, amém? Beleza? Vamos fazer esse exercício. Alguém estava lá, eu estava pensando em falar no bairro aqui, que o meu amigo Alexandre, pensei que ele falou comigo que vinha, mas ele não veio, né? O Alexandre, o Laranja, que mora lá em Diadema, não é isso? Imagina alguém vai lá em Diadema, dá uma volta e acha um terreno do lado da estação. Esses dias eu tive uma estação ali para Engenheiro Goulart, ali para a Zona Leste, e o lugar era feio, irmão. O lugar era tenebroso, né? As pessoas estavam... Era feio. Porque existe um abandono, né, do governo, né? As passarelas, eu fui visitar as passarelas. As passarelas normalmente são lugares que pessoas, moradores de rua, usam para mover, não é isso? E tinha fezes humanas no meio da passarela, tinha lixo, tinha pessoas morando, teto queimado, porque a pessoa mora ali embaixo e vai queimando para fazer o calor, queima lixo, queima não sei o quê. Pessoas morando, de fato. Teve um lugar que eu cheguei, o pessoal aqui de São Paulo com medo de entrar, e falei, não, vamos entrar. O rapaz entra, boa tarde, bom dia, o rapaz é usuário, vamos falar com ele, oi, estou entrando aqui. Eu sei que você está morando aqui, mas eu vou passar aqui porque eu preciso refazer. A gente vai precisar refazer aquela passarela por uma questão de acessibilidade. E eu fico imaginando, naquele lugar você acha um terreno, Nenê, e fala assim, cara, eu vou lá no Itaim, vender o meu apartamento de 5 quartos maravilhoso que eu tenho lá, e vou comprar um terreno lá em Diadema. Se eu falasse para qualquer, se essa pessoa que Jesus relata que falasse isso para qualquer outra pessoa, ia ser contra a cultura, ia ser maluquice, ia ser doideira. Não, eu vou morar lá perto do autódromo, lá perto do parque, para ouvir os carros correndo a noite toda, para pegar a bagunça do dental, para a bagunça da Fórmula 1, e vou trocar o Itaim. Se eu for falar do Rio de Janeiro, eu vou trocar Copacabana para morar lá em Belfor Roxo. Mas só quem encontrou o tesouro do terreno e escondeu, consegue entender o valor do terreno. Se eu falar para qualquer pessoa que não viu o tesouro, ela não compreenderia, seria loucura. Se eu chegar para alguém e falar assim, olha, eu estou feliz nisso, em comprar esse terreno, para qualquer pessoa, loucura. Mas para quem encontrou, é uma verdade inexorável, é algo que não dá para explicar, é ininteligível. Olha, eu vou comprar esse terreno, porque eu encontrei algo de grande valor lá. E esse é o Evangelho para nós. Só quem tem um encontro consegue compreender a vida que vocês podem viver. Ah, Pablo, mas alguém me contou, eu ouvi falar, mas eu não tive um encontro, é diferente. Como assim, Pablo? Passa para mim, por favor. A gente vai falar de um texto que fica em Atos 19. Atos 19. Não sei se os irmãos conhecem, mas não conhecem, nós vamos conhecer. Aqui o texto vai citar o Apolo. Amém? Apolo era um discípulo de João Batista, né? E Apolo, assim como Paulo, estava pregando nas regiões ali de Atenas, de Roma. Ele andava ali por Éfeso. E vamos ler aqui. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou à cidade de Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.
E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Paulo chega lá, encontra a galera em Éfeso e pergunta assim: e aí, quando vocês acreditaram, vocês receberam o Espírito Santo, vocês tiveram um encontro com o Espírito Santo? E eles falam assim: olha, como que eu vou ter um encontro de alguém que eu nem conheço? E aí, a gente leu aqui, Paulo explica sobre o batismo de João, o batismo, depois batiza eles em nome do Senhor Jesus e depois ora para que o Espírito Santo caísse sobre eles, amém? E nós vamos falar desses 3 encontros. O primeiro encontro, pode passar para mim, que é o encontro com o batismo de João, o encontro com arrependimento. Quando a gente fala assim, eu vou servir a Deus, eu vou ser moldado, existe, como eu falei, um molde. E às vezes a gente chega na presença do Senhor e a gente só recebe o batismo de João, o batismo de João Batista, que a gente entende que a gente é pecador, que a gente é falho, que a gente não merecia servir a Deus, mas o Senhor nos amou. Mas a gente fica nesse caminho que a gente vai ler lá, está escrito. Desculpa, passa para mim, por favor, Valão. Eu não estou acostumado não estou acostumado a pregar com slide. Eu estou tentando bastante te imitar, mas não estou sendo bem sucedido, não. Em Lucas capítulo 3, versículo 3, ele fala: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. E quem percorreu foi João Batista, para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. João ia pregando pelo deserto, uma vida meio louca, né? Um estilo de vida diferente. E a gente canta aqui: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, que é sobre João Batista, né? E a gente está longe de gastar a vida igual João Batista gastou, podendo ser filho, né, de um sacerdote, podendo ser um sacerdote, filho de Zacarias ali, e ele poderia ser um sacerdote, como o pai optou por viver o chamado profético e foi viver no deserto, pregando o que? O arrependimento. E a gente precisa receber esse batismo, o batismo de entender que a gente é uma raça de víbora, que o nosso coração é enganoso, que a gente se engana facilmente, que mesmo servindo a Deus a gente cai em armadilhas do ego, armadilha de brigar com o irmão, armadilha de ter um desentendimento, enquanto o reino dos céus está aqui, a gente está aqui brigando por coisas aqui. Aí o Marcos escolheu uma outra canção hoje que fala que a gente: Senhor, eu te entrego tudo o que eu tenho é teu, tudo, minha casa, meu dinheiro. Mas e eu compartilhei na célula que eu estava desempregado, né? Em novembro eu fui mandado embora, e eu tinha esquecido que quando eu fui no monte, eu tinha orado: Senhor, eu acho que o meu trabalho me distancia de ti. Até o Marcos foi visando que eu fiquei caído no chão lá, né, Marcos? Lá. E naquele momento eu estava orando: Senhor, eu acho que o meu trabalho me distancia do Senhor. Se o Senhor não quer, tira de mim. Só que eu esqueci dessa oração, e o Senhor tirou. Só que eu não sei que quantos amam o seu trabalho. Eu amava o meu trabalho, amava mesmo, gostava do que eu fazia. E quando eu fui mandado embora, fiquei triste, fiquei mal. Demorei para entender, até que foi iníciozinho de janeiro, ali, acho que dia 7, dia 5, dia 6. Falei: cara, se eu continuar desse jeito, eu vou endoidar em casa. Eu vou para o único lugar, vou tentar achar uma igreja aberta por aí, vou ouvir a palavra de Deus, porque eu preciso ouvir o que o Senhor quis fazer com isso. E eu cheguei lá na igreja, e eu reconheci lá, e o Senhor me fez lembrar que eu tinha orado sobre isso. Ele falou: fui eu que tirei, porque se você oferecer, Ele vai tirar. Ah, Paulo, mas você está dizendo o quê? Que o meu emprego, minha família, minha casa, meu conforto, o Senhor pode tirar desde que você ofereça. O Senhor não costuma mexer em coisas que a gente não entrega para Ele.
Senhor, eu quero ser mudado. Então se prepare, porque Ele vai mexer em algumas coisas que para você talvez sejam imexíveis, né? E Deus tirou o meu trabalho. Só que ao mesmo tempo que eu pisei na igreja lá, foi muito engraçado isso para a Catalina. Eu estava pensando no dinheiro, eu tinha recebido a minha rescisão, um bom dinheiro, e estava fazendo as contas. Minha esposa me conhece mesmo, tem uma planilha lá, e cálculo para cá, e vai render isso aqui. Se eu ficar 3 meses sem trabalhar, 5 meses, não sei o que e tal. E quando eu pisei na igreja, o pastor falou: gente, a gente está querendo comprar um terreno aqui do lado. E a gente está com proposta aqui. Quem puder ofertar R$1.000 aqui, para a gente comprar um terreno aqui do lado. E eu falei assim: não, eu não posso, eu estou desempregado. Mas eu senti de Deus de dar. E eu segurei e não dei. Aí no outro dia, era uma campanha, eu voltei no outro dia, a Thalita foi comigo. Eu falei: Thalita, eu tenho que dar esse dinheiro. Ela falou: eu tenho que dar, o Espírito de Deus está me comovendo aqui dentro, eu tenho que dar. E para piorar, o Senhor me fez fazer um voto com Ele, que eu senti no meu coração. Eu falei assim: se eu arrumar um emprego, né, ainda esse mês de janeiro, eu vou ofertar. Porque na minha cabeça, quando eu pensei em dar o dinheiro, eu falei: mas não é melhor dar na minha igreja? Aí eu falei assim: dá os dois então, né? E eu fiz um voto mês passado, e eu falei: Senhor, se o Senhor, e aí eu lendo Salmos, aí que é o pesado de ler a Bíblia, que o Senhor fala contigo. E aí eu li o Salmo 51, está escrito: cumpra os seus votos com o Senhor. Eu comecei a chorar em casa. Fiz um voto: Senhor, se eu arrumar um emprego no mês de janeiro, eu vou te dar uma quantia que eu nunca dei na minha vida, mesmo estando desempregado. E aí a resposta veio. Eu arrumei um emprego. Na verdade, veio uma resposta na mesma semana, 2 oportunidades. Uma para trabalhar com o que eu amava, que é as barragens, que eu sempre trabalhei. E a outra para trabalhar aqui na empresa de trem aqui em São Paulo. E na hora, eu falei: cara, é claro que Deus me deu a oportunidade, que eu amo, né? Se Ele não abriu essa porta, porque eu amo essa porta. Eu amo isso, é o Senhor. Só que eu falei: Senhor, eu só quero fazer isso se for alguma coisa que não me impede de estar na célula, né, no nosso grupo de crescimento. E esse trabalho que eu amava, que o salário era melhor, que eu ia ter um carro, me impedia de estar lá. Era lá, não sei aonde, alguma aqui em São Paulo, mas dá mais 2 horas e meia. E eu não tinha paz sobre isso. Conversei com a Thalita, o dinheiro era melhor, né? Aqui eu tenho que andar 1h30 para chegar no trabalho, em pé, de trem. Eu falei: Senhor, eu vou escolher isso aqui, por amor ao que o Senhor tem feito na minha vida. E aí eu recebi o batismo do arrependimento, que é entender que eu não merecia nada do que Ele me deu, e mesmo assim Ele me deu. Que o cara estava lá no deserto, comendo fel e alguma coisa louca, com uma pele que incomodava ele, uma roupa maluca, falando: prepara o caminho para o Senhor. Amém? Que a gente possa receber esse batismo de arrependimento, de lágrimas nos olhos, e lembrar: Senhor, eu te entrego, porque é muito fácil cantar a canção, mas lembre, minha casa, meu dinheiro, minha vida por inteiro. Será que não está na hora da gente escolher uma cidade para ir morar por causa da igreja ou por causa do trabalho? Eu só escolhi até hoje cidades para morar porque o trabalho me pagava melhor. Eu fui lá para Rondônia porque era o trabalho que eu queria. Voltei para o Rio porque era o trabalho que eu queria. Vim para cá porque era o trabalho que eu queria. Talvez eu tinha uma oportunidade para ir para o Mato Grosso, né, irmão? E eu dobrei meus joelhos e falei: Senhor, não deixa eu passar, se não for o teu querer para mim ir para lá. Então, se é para mim ficar aqui, que eu fique. Então começa a escolher as coisas, não porque você vai ganhar mais dinheiro, mas porque o Senhor quer que você faça. Isso é o arrependimento. Passa para mim. E aí Paulo pergunta isso para eles, e no versículo 4 ele fala assim: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados novamente com o batismo então do Senhor Jesus. Esse segundo batismo, esse segundo encontro, é o encontro com o amor do Pai. Porque perceba, não sei, se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, ele fala: abram-se portas, abram-se portais. Salmos 24. Que lá vem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O
Senhor, Deus poderoso na batalha, o Senhor. Quando Moisés vê a sarça ardente não se consumindo, ele fala, eu sou o que sou. Aí a gente vai ler a Bíblia, ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor é minha bandeira, Jeová Jireh, Jeová Rafá. Mas Jesus veio para nos apresentar alguém que a gente não conhecia, que era o Abba Pai. Aí você fala que permita que a gente veja o Pai. Ele fala, quem olha para mim, olha para o Pai. E aí ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Aqui a gente ora como se não fosse nada, mas antes disso, o judeu conhecia o Senhor. E Jesus vem para apresentar o Pai. O Pai que fala assim, eu já não vos chamo de servo, porque João 15,15, eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu vos chamo de amigo, porque tudo que eu conheço vos tenho revelado. Aí nós cantamos de novo hoje, obrigado Mauro pelas canções. Até assentou-se à mesa, Cristo assentou-se à mesa. Aí temos plena comunhão. Você sabe o que é ter plena comunhão? Nós falamos na última semana da mensagem sobre parecer com Jesus. E lá no nosso grupo de crescimento nós falamos que a gente só pode parecer com alguém que a gente tem intimidade. E a gente só tem intimidade com alguém quando a gente tem convívio. Você só pega o sotaque de alguém quando você está convivendo com essa pessoa. Você só fala, igual eu falar, minha mãe fala assim, quem se mistura com porco, o farelo come, porque a minha mãe falava isso toda hora, porque a sua mãe tem algum ditado que só a sua mãe falava, e você lembra porque você tinha convívio, mas a gente quer parecer com Jesus, convivendo com Ele 2 horas no domingo, aqui na igreja. Não dá para parecer com Ele, não dá para ser moldado para servir, tendo um encontro semanal de 2 horas. Não dá, desculpa, mas não dá. Posso até reconhecer que eu sou pecador, eu posso até ouvir uma mensagem aqui e falar, cara, eu não sou uma pessoa boa, mas parecer com Ele, ser moldado para servir a Deus, não tem como. E às vezes a gente pega o sacrifício que Jesus veio e falou assim, eu preciso morrer. Os discípulos não queriam que ele morresse na morte de cruz. Os discípulos, não vai não, fica. Ele fala, eu preciso ir, porque quando eu for para o Pai, eu vos enviarei um outro Consolador. Eu preciso morrer para que vocês tenham acesso a algo que vocês não tinham. Aí nós falamos aqui também sobre o véu se rasgou, fez o vivo caminho. Tenho plena comunhão. Ele nos apresentou o Pai. Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12, não é isso? Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creram, lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não mais servos de Deus, filhos. Existe uma força no filho, que o filho não precisa performar diante do pai. O seu filho, Marlos, eu, todo mundo que é pai, Rodrigão, o filho ele não precisa fazer nada para a gente achar ele belo. O servo ele tem que ser bom e fiel para ele ser alguma coisa que preste para a gente. Mas o filho, ele é filho até quando ele não nos agrada. Ele permanece na posição de filho. Você já deixou de ser servo só. Você é filho, você tem um pai, e toda a orfandade caiu por terra, porque agora eu tenho alguém que olha para mim e fala, olha, mesmo que você tropece, eu não vou te abandonar. Porque Ele não deu um poder qualquer, não foi sobre ser Senhor da nossa vida, foi para ser Pai. E o Pai com coração de mãe, que é um Pai que a gente fala assim, Senhor, me ajuda. A gente vai ler os Salmos de Davi, e Davi vai falar, Senhor, olha, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro presente no tempo da angústia. A gente precisa conhecer esse Pai.
Um pai que quando a gente está triste, é ele que está lá. Um pai quando a gente está depressivo, achando que nada vai dar certo, quando alguém está doente, quando existe uma insegurança no nosso coração, ele é o pai. Ele não é mais o teu Senhor. Pai, olha para o meu coração e vê que eu sou fraco. E aí ele fala, os quais não nasceram do sangue, porque o judeu adorava dizer, não, mas eu sou filho de Israel. Não é isso? A gente leu ontem em Romanos, foi muito bonito, que em Romanos está escrito assim, se você que tem a lei não a segue, e quem não tem a lei e segue, a circuncisão se tornou incircuncisão, porque ter a lei e não servir, ou seja, o símbolo da tua aliança não vale de nada, se a aliança não é realizada, se a aliança não é cumprida. Mas tem gente que mesmo sem ter aliança, segue como se tivesse. Então, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Amém? Você não se tornou filho porque você era capaz. Você não se tornou filho porque você veio aqui e ouviu a mensagem do Pablo, do Marlos, não. Você se tornou filho porque Deus queria que você fosse filho. Que Ele falou, eu vou para o madeiro para você ter um encontro comigo e se tomar a posição de filho. Aí, passa para mim, por favor. O Paulo, eu fico imaginando esse pedacinho aqui. Eu vou tentar acelerar, porque eu acho que eu estou demorando muito. Eu falo demais, vocês já perceberam. Eu fico imaginando Paulo quando encontra com o pessoal em Éfeso e eles falam assim, cara, a gente conhece só o batismo de João, cara. E Paulo falou, cara, tem tanto mais para vocês, cara. Existe tanto para viver no Evangelho e vocês não estão vivendo. Eu fico imaginando a indignação de Paulo. Cara, o Senhor tem tanto mais para oferecer, você ainda está aí, cara, parado. Né? Assim como a gente vê em Ezequiel, quando ele tem a visão do trono, do templo do Senhor, fluir um rio, e o anjo vai lá e mede, e a água bate no joelho, nos pés, e o anjo fala, vem, mais fundo. E aí ele fala, mas por quê? Vem, até que a água não podia mais se controlar. Eu fico imaginando Paulo nessa sensação. Cara, tem tanto mais para você viver. Isso que vocês estão vivendo, Jesus já fez. Ele quer mais. Então a gente reconhece, tem um encontro com o amor do Pai. E aí por último a gente tem um encontro com o Espírito Santo. É o último encontro. É o encontro com o ID. Porque não dá. É possível, talvez, servir a igreja sem estar servindo a Deus. Talvez seja impossível. Mas é impossível servir a Deus sem servir a igreja. É impossível servir o corpo. E aí, eu vou ler aqui o Salmo 132 que nós cantamos hoje. Nós não cantamos hoje essa canção? Mas às vezes é legal, sabe? Porque eu tenho vivido esse momento com Deus que é... Às vezes a gente pensa, pô, essa canção, de onde saiu isso, né? E o Salmo 132 ele tem mexido comigo, porque é um salmo não é um salmo de Davi, né? O salmo ele se referencia a Davi. Então é alguém falando do rei Davi, amém? E ele fala assim, lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao Todo-Poderoso de Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Isso, irmão, não pode vir do natural. Isso não pode vir do desejo do Pablo. Eu não imagino Davi lá sentado falando, como é que eu vou caçar um problema para mim? Não era, né? O Senhor, o Espírito Santo colocou no coração de Davi um desejo para que a casa de Deus não ficasse mais numa tendinha que era montada e desmontada. Quem tem ouvidos ouça. Uma casinha que era montada e desmontada. Enquanto ele morava no palácio,
enquanto ele morava no palácio, a casa de Deus estava na tendinha. E aí ele fala: eu não darei sono aos meus olhos, não darei descanso às minhas partes, até que eu encontre um lugar para a morada do Senhor. Esse sentimento que estava no coração dele não podia ser natural, não podia ser dele. É o molde do Senhor agindo. E mais engraçado, ele tem um desejo e Deus não deixa ele fazer. Não é isso? Não, Davi. O profeta fala para ele, né? Passa para mim, por favor. Quando a gente tem um encontro com o Espírito Santo, ele permite algumas coisas na nossa vida que nos permite ser moldado para servir de fato. Porque quando a gente tenta servir da maneira que a gente está, não dá certo, vai ser um peso. Você vai brigar com um, vai brigar com o outro, você vai ter dificuldade aqui, dificuldade ali. Você vai falar: não posso fazer porque eu tenho que trabalhar, não posso fazer porque eu tenho que fazer isso, não posso porque eu tenho que fazer aquilo, não posso. Aí fica pesado mesmo, porque é teu. É você querendo fazer com a força do teu braço. Está lá, está no Salmos também. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu confio no Senhor. Aí, o primeiro ponto é a direção que eu falei aqui. Você imagina que o Espírito Santo, ele colocou no coração de Davi, ao mesmo tempo que o profeta falou: você não vai fazer, porque eu não quero que a minha casa seja uma casa de sangue, mas você vai organizar tudo para que seu filho faça. Então, às vezes a gente fala: pô, mas a motivação é muito boa, o momento é propício, mas o Espírito Santo quer que você faça? Ah, Paulo, eu tenho que ajudar alguém, não é isso? Eu quero ajudar, mas será que Deus te mandou nessa missão de ajudar aquela pessoa naquele momento? Ore, o Senhor Espírito Santo fala comigo. É para me orar agora para essa pessoa, para me profetizar a cura? Porque a gente pensa: não, mas tá certo, é de Deus e tal, porque a motivação é boa. De fato, a gente vai ver aqui Atos 16:6, que eu botei como referência. Paulo, ele quer ir para a Ásia, pregar a palavra na Ásia. Aí a Bíblia fala: mas o Espírito do Santo não permitiu que ele fosse. Pô, mas o motivo era santo, era pregar a palavra, mas o Espírito Santo não permitiu que ele fosse. Nós estamos falando da construção do templo que Davi orou, mas o Espírito Santo não queria que ele fizesse. Só quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente vai servir, vai falar: Senhor, aonde o Senhor quer que eu faça? Aí você vai falar assim: ah, mas eu gosto mais disso aqui. Por exemplo, eu gosto de tocar. Minha esposa sabe que por mim eu não estaria tocando, porque eu gosto de tocar, mas eu nunca me dei bem. Eu preferi o microfone na minha vida ministerial, sempre foi isso. Mas o que está precisando? E aí nisso eu te honro, Rodrigo, porque às vezes a gente fala assim: ah, mas eu não sou capaz. Eu queria honrar a tua vida, porque você está ali sentadinho ali atrás, a gente estava fazendo um baixinho, você é bom, né, Marcos? E aí eu vejo o que precisa, não importa se eu amo, se eu não amo, se eu estou preparado ou se eu não estou preparado. Se o Senhor quer que eu faça e me direcione, eu vou para aquilo ali. O Melk, eu vi o Melk tocando aqui, e todo culto o Melk saía daqui e ia ensinar as crianças. Talvez você não tenha reparado isso, mas quando o Espírito direciona, a gente repara em coisas que antes a gente não reparava. Eu falei: Senhor, deixa eu ensinar então as crianças, porque o Melk precisa ouvir a palavra também. E você vai falar: pá, você ama ensinar as crianças? Talvez não, mas se é a vontade de Deus, Ele que me direcionou, foi Ele que abriu os meus olhos para que eu visse que tinha alguém aqui que estava todo culto sem ouvir. Eu falei: não, então eu vou lá. E ontem, e na última semana, eu vivi uma experiência incrível. A Naila e o Felipe trouxeram o sobrinho. E eu li a passagem dos 10 leprosos, e falei que dos 10, só um voltou para agradecer. E aquele menininho, né? Eu falei: o que vocês têm para agradecer? Ele olhou e falou: olha, o meu pai teve câncer. E começou a falar e começou a chorar ali na salinha assim: meu pai teve câncer, mas o Senhor curou meu pai, eu sou grato por isso. Tem gente que não consegue chorar porque Deus deu alguma coisa, mas uma criancinha está lá na salinha ali. Eu falei: Senhor, agora eu vou pregar para ele, porque agora a minha preocupação, em vez de ser se eu ganho mais ou ganho menos, eu queria que essas crianças fossem cheias do Espírito Santo, para que elas pregassem a palavra, não é isso?
Ele falou: olha, eu sou grato porque o Senhor curou meu pai. Eu sou grato, aí a Giovana falou, né, filha da Giovana, porque eu tenho minha mamãe, apesar dela não ter o papai dela, mas eu sou grato porque eu tenho a minha mãe. E às vezes quando alguém ouviu, talvez a Pérola quando ouviu, falou assim: olha, eu tenho meu pai e minha mãe, eu tenho que ser mais grato ainda. Não é isso? Mas só o Espírito Santo pode te direcionar para colher isso. Não é isso? Abrir o grupo de crescimento. Fico pensando, pô, na casa é trabalhoso pra caramba ter um grupo na sua casa, não é isso? É trabalhoso. Mas a gente ouviu lá uma irmã que foi lá participar e estava desempregada também. Eu e ela estávamos desempregados naquele dia. Nós oramos e nas 2 semanas seguintes estavam os 2 empregados e ela falou assim: eu voltei aqui para agradecer por aquela oração. Que é o Espírito Santo que faz, né? Ele direciona. O segundo ponto é uma coisa que a gente não se conquista com esforço humano. Você pode falar: mas eu estudei, li o livro do C.S. Lewis, li o livro do Tim Keller, fiz A, B, C, D, tenho o melhor dinheiro do mundo, vou tomar os melhores produtos para poder ficar forte. Hoje dá para ficar magro, só tem uma caneta que você fica magro nesse. Mas o Espírito de Deus, esse encontro, só tendo, só procurando até encontrar. Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. E lá em Atos 8, 18, estou lendo Atos, então tá difícil não falar. Mas Bar Jesus, ou Simão, pessoas chamam de cara não, era um feiticeiro da cidade de Samaria. E quando Pedro e João chegam na cidade, começam a orar, e as pessoas são cheias do Espírito Santo, e ele fala assim: olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu quero isso que vocês têm, eu quero comprar o que vocês têm. E aí Pedro olha para ele: amaldiçoado seja você, o que eu tenho não é comprado. Não dá para a gente querer imputar esforço, falar assim: eu vou servir a Deus só pelo esforço. Não dá. Aí quando a gente vai para o terceiro ponto, é perdoar e amar as pessoas. Pode ser que tenha uma teoria imensa sobre perdão. Talvez você leu um livro, a Silvana deu um livro lá dos esquemas, está lendo, né, amor? Como é que é o nome do livro? Muito bom o livro, inclusive. É isso? Só que quando a gente vai olhar para a Bíblia, e os caras cheios do Espírito Santo fizeram coisas que eu fico olhando e falo: meu Deus, tem uma coisa estranha. Eu não vi metade disso. Sei lá, 1%. Que esse versículo, Atos 7, eu recomendo que todos leiam. Se você puder parar em casa hoje, falar: não vou fazer nada enquanto não ler Atos 7. Atos 7 é a pregação de Estevão perante o sumo sacerdote. E o final é a sua execução, no apedrejamento. E aí ele vai lá para falar de Jesus, ele começa em Abraão. Então é passear pela Bíblia inteira em Atos 7. E aí ele chega no final e fala assim: os seus pais assassinaram os profetas e vocês mataram o Cristo. E aí a Bíblia fala que eles tamparam os ouvidos para não ouvir. Aí vamos ler aqui. Não está aqui, mas eu preciso ler, perdão. Só o finalzinho, prometo que eu vou terminar. Atos 7. Foi esse versículo que eu estava lendo e eu comecei a chorar, porque é difícil não ler isso aqui, não ter lágrimas nos olhos. Está aqui, ó, 7,54. E ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Alguém já rangiu um dente contra você porque você falou a palavra de Deus para eles? Alguém já te odiou só por isso? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânime contra ele. E o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão,
que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormecido. Não dá para ler isso aqui e não entender que isso é impossível humanamente. Durante o apedrejamento, as pessoas atacavam pedra nele, e ele olhou para o céu e falou: Senhor, perdoa ele. Quase a mesma coisa que Jesus falou: Senhor, perdoa, que eles não sabem o que fazer. Não lhes impute, ou seja, não cobre esse pecado sobre a vida dele. Perdoa eles, Pai. Apesar de eles estarem fazendo algo terrível, perdoa. Não dá para fazer isso. Aí você fala assim: mas eu entrei para a igreja, tem um monte de gente machucada na igreja, né? Porque serviu o Senhor e durante esse serviço se machucou com alguma coisa. Mas o fulano fez isso comigo, o ciclano, e aconteceu isso, não sei o que, eu não quero mais ir para a igreja. É esses mesmos Jesus que Estevão servia. O Jesus que talvez porque alguém tinha uma opinião política diversa à sua, você se machucou e falou que não vai mais servir a Cristo. Ou porque alguém tocou uma nota errada, ou porque alguém não gosta da mesma canção, ou porque alguém não sei, leu um texto e interpretou de um jeito diferente. Mas o Jesus que Estevão servia, cheio do Espírito Santo, fez ele olhar para o cara que tacava a pedra nele e falou: Senhor, não culpe ele por isso. Não culpe. Faz ele inocente. Não dá para fazer isso vivendo a vida que a gente vive. Porque se a gente tentar, a gente vai ficar chateado, mas não vai perdoar. Aí, dividir a carga, que é o serviço de fato. Falei 3 coisas antes de chegar no que ser o serviço. Mas é porque a gente primeiro precisa saber onde a gente vai. Não dá para a gente querer servir sem amar as pessoas. Não dá. E não dá para começar a servir na igreja sem antes entender que não é humano. Não é na força do seu braço. Não é o seu dinheiro, não é o quanto você é bom. É o Espírito de Deus que vai fazer a gente servir. Pablo, qual é o exemplo de serviço na Bíblia? Ainda antes que Jesus visse. Então, para você entender que esse serviço que eu estou falando, o Espírito Santo, não é uma coisa só do Novo Testamento, não. Ele agia ainda lá em Moisés. A Bíblia fala que Moisés vai orar nesse capítulo e vai pedir a própria morte, falando porque estava difícil servir a Deus, porque o povo murmurava querendo comer carne no deserto. E Moisés fala: Senhor, eu prefiro que o Senhor me leve. E aí Deus responde a ele: olha, separe 70 homens. Então, separe 70 homens para que eles dividam a carga do trabalho com vocês. Depois vocês leem também, vale a pena. E aí o que ele faz? Tá bom, vou separar, Senhor. E Deus fala: do Espírito que está sobre você, eu vou pegar e dividir entre os 70. Por quê? Porque não dava para dividir a carga se não tivesse o Espírito. Não dá para dividir, não dá. A gente vai cansar, a gente vai se desviar, a gente vai sair da presença para servir e está cheio do Espírito Santo. Você precisa procurar isso, encontrar isso. E aí ele fala, ele divide, e durante esse momento de oração que o Senhor divide, o Espírito Santo está sobre a vida de Moisés, a Bíblia fala que todos aqueles começaram a profetizar. Está escrito. 2 deles, Meldade e Eldade, estavam fora do arraial, ou seja, apesar de terem sido escolhidos, não foram para a reunião dos escolhidos. Mas o Espírito de Deus é maravilhoso. Ele foi lá e você foi escolhido, desceu sobre eles 2, lá onde eles estavam. E Josué fica com ciúme, né? Eu acredito, e fala assim: ô Moisés, tem 2 doidos lá fora. O Marlon vai ficar, é o Marlon, o Pablo é doido de manhã. Nós somos o Yin Yang aqui. Ele chega meio cabisbaixo, eu chego 380 já, né, Marlon? De manhã cedo. Minha esposa também é assim, então fica em paz. A Thalita acorda bem devagar e eu já acordo do jeito que eu vi o mundo, assim, igualzinho. De manhã, de tarde, de noite. Eu nem ri. Mas é verdade, fazer o que? Senhor, não muda, se for para mudar. E quando o Espírito desce sobre eles, começa a profetizar, e Josué vai falar para Moisés assim: Senhor, tu quer que eu mande eles parar de profetizar lá? Tu quer que eu... Aí Moisés olha para ele e falou assim: você é doido, cara? Que ciúme é esse que você tem? Eu queria que todos
O plano de Deus não é que o pastor Marcos carregue isso tudo sozinho. Está entendendo? O plano de Deus nunca foi que uma pessoa subisse ao Sinai. A gente vai ler a Bíblia e quando Deus escolhe o povo de Israel, ele fala: eu vos escolhi para ser reino sacerdotal. Nunca foi sobre ter um rei, foi sempre sobre todos subirem, amém? Pode vir, Marcos, eu sei, eu estou demorando. Desculpa, Melk. É para terminar já. Eu vou. É isso. Passa agora. Amor, você tinha que ter me avisado, olha a hora. Quando Deus escolheu o povo de Israel, Ele não queria que tivesse uma pessoa só subindo o Sinai. Foi o povo que pediu: Moisés, vai lá e fala com esse Deus aí, que só você conhece. Então, para a gente precisa dividir a cara da igreja. E o Senhor quer que você participe disso, porque você imagina o que Moisés viu quando a gente cantou aqui: faz a terra tremer com os seus pés, nós cantamos aqui. O que é essa referência de faz a terra tremer com os seus pés? A Bíblia, a única referência que tem é quando Deus desceu no Monte Sinai. A Bíblia fala que quando Ele desceu no Monte Sinai, a terra tremia. Ou quando o povo estava reunido lá, orando em Atos 2, em Atos 3, vai falar que eles estavam no andar de cima, não é isso? Eles oravam no andar de cima e de repente a casa tremeu. Mas é porque as pessoas estavam reunidas em Atos 3. Passa para mim que eu vou finalizar. Eu prometo. Prometo. Não, volta aí, tem mais um aí, entendeu? Isso. Só para terminar. O último eu já falei. Esse serviço é para quem então, Pablo, que você está falando? Esse encontro com o Espírito Santo, com Deus, para mim aprender a ser direcionado, a entender que não é pelo meu esforço, a entender que é para dividir a carga, a entender que é para me perdoar e amar as pessoas. Mas onde está essa referência? Quem é essa referência maior? Está lá em Gálatas 4:19. Paulo fala esse texto que a gente vai ler junto aqui. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Qual é o nosso objetivo aqui, quando a gente está servindo a igreja, o corpo de Cristo? É trabalhar até que Cristo seja formado em alguém. Eu acho que não existe prêmio maior do que ver uma vida desgraçada fora de Cristo, e de repente essa pessoa vem até Cristo e a gente vê a bela transformação que só o Espírito Santo é capaz de fazer. E Paulo fala: eu estou sentindo dores de parto. A pior dor, todos nós sabemos que a pior dor que pode se haver na terra é a dor de parto. Apesar de nunca ter experimentado, a gente sabe disso. E Paulo fala: por isso eu estou disposto a sofrer, para que Cristo seja formado em nós. Eu dei o exemplo do Mel que ensinando as crianças lá. Eu estou disposto a abrir mão de receber para doar para alguém, até que Cristo seja formado na Pérola, seja formado na Olívia. Eu falei com a Thalita, o meu desespero não deveria ser o meu trabalho, o meu desespero deveria ser: será que a minha filha vai servir ao mesmo Deus que eu sirvo? Será que a minha filha vai ser cheia do Espírito Santo para poder orar e curar as pessoas? Será que a minha casa vai ser um lugar onde as pessoas procuram para serem abençoadas? Ou nada disso vai acontecer na minha vida? Feche os seus olhos. Feche os olhos, baixe a sua cabeça. O Senhor, Ele me moveu com essa palavra. Passa para mim, por favor, a última. Que é essa ideia de que é impossível servir a Cristo sem servir o corpo. É impossível servir ao Senhor em sua totalidade sem servir o corpo, sem se entregar. Porque Ele falou: tomai e comei, este é o meu corpo. Quando a gente lê o texto da aliança ali com o povo de Israel, quando eles vão sair para o deserto, Ele fala: não deixem nada, comam tudo, participem de tudo. E a totalidade do serviço ao Senhor, do amor ao Senhor, está em servir ao corpo. A gente falou que algumas vezes a igreja vai crescer, a gente quer ir para frente, mas a gente, como igreja, precisa encontrar para que a gente possa viver. Para a gente possa viver. Senhor, eu não sei se você já teve esse encontro, se você ao ouvir, nós falamos: Senhor, eu quero conhecer
Espírito Santo ministrar no seu coração. Eis-nos aqui. Você consegue dizer isso para o Senhor? Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Você consegue dizer isso ao Senhor? Consegue apresentar ao Senhor tudo que eu tenho, Deus? Eu vou colocar para o teu serviço. Eu quero te servir. Quero te servir com todos os meus bens, todos os meus recursos. O Senhor está dizendo para você que você é uma criatura única. Você foi criado especialmente, foi imaginado, criado especialmente pelo Senhor. Você consegue enxergar e apresentar para o Senhor agora tudo que você tem? Presente ao Senhor. Essa semana é a semana do serviço, é a semana da mudança. Você não está aqui para ser servido. Você não foi criado para ser servido. Você foi criado para servir. Você foi criado para servir. É muito melhor dar do que receber. É muito melhor dar do que receber. Você tem, coloca para o Senhor. Senhor, eis-me aqui com tudo que eu tenho, meu tempo, Senhor. Quero consagrar o meu tempo, o tempo que eu tenho. Quero colocar o teu dispor. Quero colocar o teu dispor, a minha criatividade, Senhor. Eu quero colocar ao teu dispor, ao serviço do Senhor. Eu vou empregar no serviço do Senhor o que eu tenho. O seu dinheiro, os seus recursos, sua energia, aquilo que você tem e aquilo que você é. Você também consegue apresentar ao Senhor agora o seu ser. Você é uma pessoa exclusiva. Você é uma pessoa única. Presente-se ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui inteira. Me usa, Senhor. Usa-me. Eu quero te servir. Ah, Deus, obrigado, Pai, pela igreja. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos. Obrigado pela tua obra, Senhor, de adoção. Obrigado pela tua obra, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Teu Espírito tem comunicado em cada coração essa consciência de pertencimento, de ser parte, Senhor, de ser parte. Agora, Senhor, ajuda-nos a colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor. Ninguém vai sair daqui, Senhor, sem entender isso, sem entender o seu lugar no corpo, sem entender o valor da vida, sem entender o valor do esforço, sem entender o valor da disposição. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ministra agora nos nossos corações. Multiplica. Nós temos clamado, Senhor, multiplica os dons da igreja, multiplica os dons, multiplica, Senhor. Cada irmão que dispõe, ó Deus, traz aqui os pães e os peixes, os 5 pães e os peixes, Senhor. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica, Deus, multiplica. Enche-nos, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos dessa força. A força que movia Estevão naquele momento. A força que moveu teu filho naquele momento. É a força, o poder, as palavras poderosas. Ó Deus, em nome de Jesus, enche-nos com o mesmo Espírito.
Enche-nos, ó Deus, desse amor que nos faz servir uns aos outros, em nome de Jesus. Enche-nos dessa unção, Senhor, que nos torna humildes, capazes de nos sujeitarmos uns aos outros em serviço, em nome de Jesus. Espírito de Deus, ministra essa unção de serviço na igreja, uma unção de humildade, Senhor, uma unção de mansidão, de humildade, Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Leva-nos, Pai, a servir a nossa geração. Levanta-nos agora, Senhor, para servirmos a nossa geração, como teu servo Davi. Nós queremos servir a nossa geração, Senhor, entregar tudo que temos, tudo que somos nas tuas mãos. Multiplica, Senhor, multiplica, Senhor, multiplica a vida em nós, multiplica, Senhor, em nome de Jesus, cada vida e a igreja reunida, Senhor, multiplica em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá então para casa, irmãos. O ID do nosso Senhor Jesus para nós essa semana, lá em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, onde você estiver essa semana, servir, tendo em vista aquilo que o Senhor quer realizar. Amém? Tem essa semana inteira de leituras, irmãos, muitas leituras. A gente vai estar entrando em contato com muitos textos importantes. Deixa o Espírito Santo falar com você por meio desses textos. Ouça, já está lá no grupo da igreja, a Miriam já colocou. Ouça a lição de hoje. Ouça, essas lições são muito preciosas. Então ouça a lição de hoje, amanhã, faça a leitura, aprofunde os textos bíblicos. Amém? Você não vai desperdiçar a sua vida, amém? Ninguém aqui vai desperdiçar a vida. Ninguém aqui vai jogar a vida fora vivendo para si mesmo. Aqui a gente vai viver grande. Amém? O reino de Deus, o reino eterno do nosso Senhor Jesus. Amém? Todo dia então, no final de semana, se for na sexta ou no sábado, vai ter os grupos. Tem grupo que vai se reunir no sábado, tem grupo que vai se reunir na sexta. Então a gente pode fazer assim, não tem problema. O importante é estar reunido. Tá certo? E domingo a gente